Meus queridos, agora nós vamos falar sobre a região da Ásia Central. Essa que, por sua vez, está localizada entre o Oriente Médio e a Ásia Setentrional, que vimos anteriormente. E é constituída por 5 países, que ocupam uma área territorial de quase 4 milhões de quilômetros quadrados e abrigam cerca de 70 milhões de habitantes, dados do ano de 2017. O país mais populoso é o Uzbequistão, com pouco mais de 30 bilhões de habitantes. Uma coisa muito comum que a gente vai ver desses países da chamada Ásia Central são justamente as terminologias, desses nomes desses países terminados em estão. Uzbequistão, Cazaquistão, entre outros. Esse estão, gente, vimos inclusive em aulas anteriores. Presente no nome desses países vem do persa, o idioma persa, que vem do que dessa palavra estão, significa terra, nação, país ou lugar. Portanto, Cazaquistão, terra dos cazaques. Uzbequistão, terra dos uzbeques, e assim por diante. Todos esses países dessa região da Ásia Central, eles foram repúblicas da antiga União Soviética, que vimos anteriormente. E um detalhe muito importante, nenhum deles possui saída direta para o oceano. Consequentemente, esses países eles vão ter que fazer acordos para participar do comércio internacional realizados por vias marítimas. A agricultura é uma importante atividade econômica para essa região. Porém, em razão das condições climáticas desérticas e da escassez de água, ela é praticada em uma área bem restrita, com sistemas de irrigação. A exploração do petróleo, assim como os países ali da região do Oriente Médio, é o principal recurso natural da Ásia Central. E a exploração é realizada por grandes empresas multinacionais, principalmente com a participação de investimentos externos, como os investimentos que vêm ali da região da China. Nós podemos observar os países dessa região da Ásia Central: Cazaquistão, o maior deles, Uzbequistão, Turcomenistão, Tadiquistão, Quirguistão. Percebam o seguinte, eles não vão possuir saída para os oceanos, como vocês bem podem perceber. Saídas que eles vão ter aqui é para o Mar Cáspio, que é um mar fechado, o Mar de Aral também. No entanto, nenhuma saída para os oceanos. Consequentemente, o transporte de cargas de pessoas desses países, de certa maneira, ele fica um pouco mais restrito, como a gente bem pode perceber. Então, consequente a isso, esses países vão procurar se alinhar a países vizinhos para poder participar, para poder estarem inseridos no comércio mundial. Falando agora da população da Ásia Central. A Ásia Central ela vai ser caracterizada por ser meio que uma encruzilhada, como o próprio livro define, de povos e civilizações que ao longo do tempo ocuparam essa região. Na medida que civilizações, que povos iam passando por esse território, por essa parte que compreende a Ásia Central, deixavam, de certa forma, as suas marcas culturais, étnico-religiosas ou em diversos outros aspectos. Os primeiros habitantes dessa região foram os persas, depois os turcos otomanos. Esses povos contribuíram para as bases linguísticas e religiosas da região. Nos últimos 2 séculos, a influência maior foi dos russos, pois a região foi incorporada ao Império Russo no século XIX e à extinta União Soviética no século XX. Aqui a gente já percebe não diria a imposição, mas a contribuição de culturas de diversos povos. A gente viu aqui, por exemplo, o exemplo dos persas, o exemplo dos turcos otomanos e, mais recentemente, dos russos, durante o período que os países da Ásia Central foram partes, foram repúblicas da extinta União Soviética. A Ásia Central apresenta relativa homogeneidade religiosa. O que é isso, professor? O que isso quer dizer? Quando eu me refiro que possuem uma homogeneidade religiosa, estou querendo dizer a vocês que desses países que compõem a Ásia Central, a maior parte da população vai ser adepta a uma religião que vai se destacar em relação às demais nessa região, que é justamente o islamismo, praticado pelos muçulmanos. Por outro lado, existe grande heterogeneidade étnica, ou seja, diferenças entre grupos étnicos, e a presença de muitas minorias. No entanto, os uzbeques, russos e cazaques estão presentes nos 5 países. Os amplos desertos e as montanhas da região influenciaram a ocupação humana, que ao longo do tempo se concentrou principalmente nos oásis e nos vales dos rios, principalmente os rios Sirdária, Amudária e Ixim, considerados os mais importantes da Ásia Central.
Vamos observar agora no mapa a densidade demográfica da população na região da Ásia Central, para entender esse processo de distribuição dessa população ao longo da sua extensão territorial. Observando este mapa, podemos perceber a distribuição da população ao longo da extensão territorial da Ásia Central. Percebam que, em sua maior parte, a densidade demográfica dessa região vai estar aí abaixo dos 25 habitantes por quilômetro quadrado, nessas faixas inferiores. Mas eu noto que entre o Uzbequistão, Quirguistão e Tadiquistão, essa partezinha mais escura vai me apresentar justamente um ponto onde eu percebo justamente uma maior densidade demográfica, uma maior concentração da população da Ásia Central, que está aqui em torno de 50 a 100 habitantes por quilômetro quadrado. Um detalhe bem importante a respeito desses países da Ásia Central é que eles foram repúblicas da antiga União Soviética. E assim como a Rússia, quando a União Soviética deixa de existir, eles tiveram que se reestruturar politicamente e economicamente, na medida que eles teriam agora que substituir o socialismo pela forma de produção, pelo meio de produção capitalista. No entanto, esses países encontraram maiores dificuldades em atrair investimentos externos quando comparamos à Rússia. Como vimos anteriormente, a Rússia, de certa forma, herdou os principais pontos da antiga União Soviética, no que diz respeito à indústria, à infraestrutura, entre outros pontos. Já esses países da Ásia Central, de certa forma, ainda hoje, na atualidade, eles ainda lutam para se recolocarem de fato no mercado externo, na política econômica mundial. Em 2017, segundo o relatório do desenvolvimento humano da Organização das Nações Unidas, somente o Cazaquistão estava entre os países de IDH muito elevado. Uzbequistão e Turcomenistão apresentavam IDH elevado e Quirguistão e Tadiquistão figuravam entre os de IDH médio, como podemos observar aqui nessa tabela. Suas respectivas expectativas de vida, taxa de alfabetização, índices de mortalidade infantil e população urbana. Este quadro, podemos perceber de maneira bem relevante, de maneira bem expressiva, o quanto são altas, as taxas de alfabetização dos países da Ásia Central. Praticamente não há analfabetos. Isso se dá em virtude do período que esses países dessa região foram repúblicas da antiga União Soviética. Durante esse período, muito se investiu no setor educacional. Consequentemente a isso, podemos observar esses altos índices de alfabetização da população da Ásia Central. No entanto, meus queridos, embora os índices educacionais se destaquem nos países da Ásia Central, esta região também vai apresentar seus devidos problemas. Grande parte da população vai viver no campo, praticando principalmente a agricultura familiar. No entanto, esta população vai ter um menor acesso a hospitais e atendimento médico. Consequente a isso, eu vou ter taxas de mortalidade infantil altas, bem elevadas, e uma baixa expectativa de vida, quando comparamos esses países dessa região à Rússia ou outros países da extinta União Soviética. Ou seja, embora alguns setores sejam mais fortalecidos, outros, de certa forma, são bem precários. Um exemplo a gente pode perceber que é justamente o atendimento médico hospitalar. E a partir do momento que esses países dessa região da Ásia Central tentam se inserir agora, no modo de produção capitalista, tentam se inserir de vez no capitalismo, eles ainda procuram se reerguer alguns setores, embora isso venha realmente de fato a ser um processo bem longo, um processo bem demorado. Queridos, finalizamos por aqui a nossa aula. Façam as atividades propostas na agenda de vocês. Em caso de dúvidas, me procurem nos horários adequados do plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus e tchau, tchau.